A não ser que você viva dentro de uma caverna, todos sabemos que o maior torneio esportivo é a Copa do Mundo, e ela está rolando nesse exato momento. E existe o histórico de artilheiros, e dentre Cristiano, Pelé, Ronaldo, Neymar, Zidane e vários outros craques, Lionel Messi se tornou esse ano o maior artilheiro de todas as Copas. E recentemente, ele deu uma entrevista falando sobre como estava o pensamento dele em relação a tudo isso. O mais surpreendente foi a forma como ele se expressou e mostrou seus sentimentos. Ele não foi soberbo e muito menos orgulhoso. Mesmo não sendo um cristão totalmente devoto, as palavras dele nos dão um exemplo muito forte sobre as qualidades que um cristão deve buscar. E a primeira coisa que ele disse foi o seguinte, abre aspas, "A verdade é que eu não posso pedir mais nada, graças a Deus, como já disse várias vezes. Ele me deu tudo no âmbito desportivo e a única coisa que eu posso pedir é saúde para mim e para a minha família, para as pessoas que sempre estiveram perto de mim." Quais são os valores cristãos que podemos encontrar nessa entrevista? Pessoal, aqui é o Crispa e para poder falar melhor sobre esse assunto, eu chamei um amigo que já citei outras vezes aqui no canal, que é o Cristão DG. Fechou? Bora lá! Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Cristão DG e vim aqui nesta collab com o Mano Crispa para poder transmitir a mensagem sobre os valores cristãos que podemos encontrar no camisa 10 da atual campeã do mundo. Para começar, podemos ver a humildade do Messi em estar satisfeito com o que Deus já deu para ele até o momento atual de sua vida. Ele não pediu dinheiro, títulos ou mais conquistas, ele pediu apenas saúde. Claro que saúde é algo muito importante, mas quero dizer que tinha inúmeras outras coisas que ele poderia pedir a Deus. Mas a única coisa que ele pediu foi saúde, pois ele sabe que sua carreira está chegando ao fim. Por mais que ele ainda queira estar jogando, ele sabe que uma hora ele vai ter que pendurar as chuteiras, e por isso ele pediu saúde, para que no fim de sua carreira ele possa aproveitar sua família e viver bem com saúde. Outro ponto que mostra humildade e nem orgulho próprio foi quando ele atingiu a meta de 16 gols em Copas do Mundo. E em uma entrevista um pouco antes dele ultrapassar o Klose na artilharia, ele foi questionado sobre qual seria seu pensamento em relação àquele momento. Abre aspas, "Acho que não significa nada. No final, são estatísticas e nada mais. Embora seja um orgulho poder competir com todos eles, mas não significa nada para mim." Aqui ele também falou sobre o Ronaldo Fenômeno, que ocupou o lugar na artilharia por um tempo até ser ultrapassado por Klose. No fim, ele entendeu que daqui a um tempo outra pessoa vai ultrapassá-lo e esse status de maior artilheiro de todas as Copas um dia vai cair. Uma passagem que combina bem com essa ideia da humildade de Lionel Messi ao tratar a artilharia como números é Filipenses 2, 3 até o versículo 4, onde diz: "Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros." A conexão aqui é o seguinte: a humildade descrita na Bíblia ensina que as conquistas pessoais não devem ser o centro da identidade de alguém. Gols, prêmios, dribles e estatísticas têm valor, mas não definem completamente uma pessoa. O foco passa a ser o coletivo, o serviço, o próprio time até um propósito maior. Outra passagem que relata bem o processo da humildade é de João 3, versículo 30, onde João Batista diz: "É necessário que ele cresça e que eu diminua." Claro que aqui ele está falando sobre Jesus, mas aqui a gente está falando também sobre o ato de servidão e humildade, onde o ato de colocar as outras pessoas acima de si mesmo. Então a ideia é o seguinte: mesmo tendo reconhecimento, a pessoa humilde não vive buscando exaltar a si mesma, ela entende que existe algo maior do que seus próprios números ou títulos. E isso é algo que todos nós cristãos devemos buscar. A humildade é uma virtude de Cristo, e por sermos imitadores dele, também devemos buscá-la e aperfeiçoá-la ao longo da nossa caminhada com Deus. William Shakespeare, um dos maiores escritores da história da humanidade, dizia o seguinte: "A gratidão é o único tesouro dos humildes."
Essa frase se encaixa perfeitamente para Lionel Messi, pois o jogador argentino teve sabedoria para reconhecer que tudo o que ele conquistou praticamente em sua vida foi um privilégio dado por Deus unicamente. Em sua carreira, ele conquistou praticamente todos os títulos possíveis, quebrou marcas históricas e se tornou uma das maiores lendas que o esporte já viu. Mesmo no topo, Messi não esquece de ser grato a Deus pela trajetória que ele viveu. Ele escolheu o caminho correto. Muitos nesse contexto iriam apenas exaltar seus próprios feitos, querer tirar onda com a cara de alguém ou se achar no direito de fazer o que quiser, mas Messi permanece grato diante de tudo. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 8, dizia o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa situação é inclusive para você se questionar. Nos seus momentos de glória, você agradece e glorifica o nome de Deus ou você se vangloria? Ou você se acha no direito de fazer o que quiser? Ou você quer zoar com a cara dos outros? Não se esqueçam, meus amigos, a soberba precede a queda. E pelo visto o Messi sabe muito bem disso. Agora, quero puxar outro ponto. Do primeiro jogo da Argentina, onde Messi marcou 3 gols, quando ele fez o primeiro gol ele chorou. E no final do jogo, quando foi questionado sobre isso, ele disse que tinha um motivo especial para estar chorando naquele momento. Jorge Horácio Messi, pai do Lionel Messi, está passando por dificuldades em relação à saúde. A família não quis entrar em detalhes, mas sabemos que o pai dele está doente. Recentemente, a situação deu uma melhorada e o pai dele teve alta e estava apenas sob cuidados em casa. Mas por que otimismo? Então, o otimismo que eu quero dizer é sobre ele ter agradecido e pedido saúde. Talvez essa seja a resposta mais aceitável possível, mas ele podia apenas falar sobre as dificuldades que estava passando em relação ao seu pai e pedir que aquela situação melhorasse, mas ainda em meio a essas dificuldades, Messi escolheu agradecer. E aí que está o otimismo. Assim como Crispa falou sobre a gratidão e citou sobre o apóstolo Paulo, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, está aí um ensinamento bom para nós. Por mais que vemos isso na Bíblia, também podemos ver os ensinamentos de Deus em outras coisas. Estamos vendo um jogador de futebol agradecendo em meio a uma dificuldade com o pai. Por isso, usemos ele como exemplo. Que possamos agradecer em todo o tempo, pois só de estarmos respirando já é um motivo muito grande de agradecer a Deus. Fora o alimento, a segurança e a segurança da nossa família, né? Enfim, são nesses momentos de dificuldade que podemos ver e ser otimistas em nossas vidas. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da personalidade, a essência mais profunda do nosso interior. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, o autor escreve o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração é o que direciona todas as nossas ações, decisões, pensamentos e emoções. E como diz o livro de Jeremias, ele também é perverso e voltado a se corromper, pois ele nos engana com muita facilidade. No caso de Messi, vemos no jogador alguém que reconhece que é apenas um privilegiado por viver tudo o que já viveu. No seu momento de glória, onde todos o aplaudem por se tornar o maior artilheiro de todas as Copas e considerado por muitos o melhor e maior jogador de futebol de todos os tempos, Messi demonstra um coração satisfeito em Deus ao dizer que não precisa de mais nada porque Deus já o deu tudo. Isso serve de reflexão para nós. O nosso coração deve estar satisfeito em Deus, independentemente de nossas condições financeiras, status e conquistas adquiridas na vida. Jó perdeu toda a sua família e seus bens, ficou muito doente, mas o principal, que é o seu coração, não foi perdido. Mesmo perdido aos olhos de todos, ele continuou satisfeito em Deus, pois sabe que ele tem um propósito para todos aqui na Terra. O seu coração é satisfeito em Deus? Pense sobre isso, fechou? Enfim, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu sou o Cristão DG e entrei aqui nessa collab com o Mano Crispa para poder espalhar mais o Evangelho de Jesus. Enfim, se você gostou, deixa o like, se inscreva, compartilhe para poder ajudar a gente a continuar fazendo mais vídeos aqui para vocês. Deus abençoe e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.